Olá, eu sou o professor Sérgio Mala. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Então nós vamos ter uma aula hoje sobre os mecanismos de reprodução e sexualidade. Esse assunto é básico no 8º ano, porque ele vai coincidir com o crescimento de vocês, com as mudanças que ocorrem no corpo de vocês e que vocês têm que entender esse processo para ter uma vida saudável muito mais à frente. Então, quando nós falamos de reprodução, nós estamos falando de uma característica que permite a perpetuação da espécie. São duas características de grande importância nas espécies. A primeira é a alimentação, óbvio, para se manter vivo. E a segunda é a reprodução, porque a reprodução perpetua a espécie. Portanto, observa esse slide aqui. O conceito de reprodução diz que é a capacidade que têm os seres vivos de, ao atingirem certo estágio de desenvolvimento, originar outro semelhante, assegurando a sobrevivência da sua espécie. Opa! Olha só o que acontece. Vocês são crianças, vocês talvez estejam já maduros sexualmente, mas não estão maduros psicologicamente. Então, a gente tem que passar um tempo aprimorando as estruturas para só assim conseguir reproduzir. Isso ocorre em todas as espécies, não é? E vocês vão ver que as plantas também fazem sexo. Não é só o humano, os animaizinhos. Porém, nesta aula, você vai ter a condição de entender como esse processo se desenvolve. Observa. Existem dois tipos de reprodução básico, reprodução assexuada e reprodução sexuada. A reprodução assexuada, os indivíduos são geneticamente idênticos, chamamos de clones. Não há participação de gametas, a participação de apenas um indivíduo, não muda a variabilidade genética, não tem, e as mutações quando ocorrem são as responsáveis por transformar essas espécies. Então, ele é filho dele mesmo. É bem interessante. Divisão celular de destaque, mitose. Por que mitose? Porque é através da mitose que eu faço cópias idênticas de uma estrutura celular inicial. Porém, o outro tipo, reprodução sexuada, indivíduos geneticamente diferentes. Veja bem, tem o seu pai, tem a sua mãe, tem você. Você nasceu de uma reprodução sexuada. Seu pai tem suas características, a característica dele, sua mãe é dela, e você é um ser diferente dos dois, porém formado pela junção deles. A participação de gametas. O gameta masculino chama o espermatozoide e o feminino chama óvulo. Participação de dois indivíduos para a formação dos demais. Há exceções, preste atenção. É muito ampla a natureza, né? Então, a partenogênese, a pedogênese, a neotenia são ditas reproduções sexuadas, onde apenas um participa do processo. As mutações, recombinação gênica e o crossing over são responsáveis pela variabilidade do indivíduo. Mutação é mudar o material genético. Crossing over é recombinar o material genético. Então veja, tem você e seu irmão, vocês são iguais, a não ser que fossem gêmeos. Se vocês não são gêmeos, vocês são diferentes, mas vieram do mesmo ramo genético, porque veio do pai e da mãe de vocês. E por fim, a divisão celular de destaque é a meiose. Parte o meio para quando juntar, originar o indivíduo como um todo. Seguindo. Analise essas imagens. Vocês aí, no conforto do seu lar, assistindo essa videoaula, vocês vão analisar essa imagem aqui. Eu tenho duas imagens, onde de um lado, uma célula se parte em duas. Então veja que de uma eu originei duas e não precisei do par dela, né? Do casamento. Então isso é assexuado. Os indivíduos são idênticos a quem gerou. Porém, do lado de cá, eu tenho gametas, espermatozoide, óvulo, fecundação, forma o zigoto. E aí eu tinha o macho, a fêmea e o filho deles. Então, esta é a reprodução dita sexuada. É a reprodução
onde gametas se encontram. E os gametas só são formados por processos de meiose. Adiantando, eu te mostro alguns tipos de reprodução assexuada. Olha, a cisparidade, onde um se parte em dois, a esquizogonia, onde um se parte em vários. Então veja que não tem sexo aí. O brotamento, olha, brotou, não é? Então, de um corpo surge um outro organismo que depois se solta. E a estrobilização, que são cortes formando indivíduos iguaizinhos. Tá vendo esses indivíduos aqui que eu falo? Eles vão crescer e ficar igual ao original. E aqui eu tenho a regeneração que ocorre em estrelas do mar e também ocorre nas planárias. Esses são os tipos de reprodução assexuada. Acompanhe no livro de vocês. Tem esses exemplos. Vamos seguindo. A reprodução sexuada. A reprodução sexuada há envolvimento de gametas. Os gametas masculino e feminino vão se unir para originar um novo organismo. Ah, professor, foi assim que papai e mamãe se casaram, fizeram amor e nasceu eu? Perfeito! Porém, olha, bactérias faz sexo também. Olha só, vamos dizer bactéria papai, bactéria mamãe. A bactéria papai passou algo para a bactéria mamãe e as novas bactérias já trazem uma modificação genética. Professor, como é que isso ocorre? Nas reproduções, não é preciso dois gerar um terceiro. A reprodução sexuada é aquela onde há transferência de material genético. É isso que caracteriza. E por último, você tem algas. As algas se reproduzindo, ó. Os gametas das algas que se encontram. Reprodução sexuada. Professor, pelo amor de Deus, as algas fazem sexo também? Sim. Mas o que é que significa sexo para você? E o que é que significa sexualidade para você? Não ria não, é coisa muito séria. O sexo é o ato em si, é a cópula, é a penetração. A sexualidade é um conjunto de características que desenvolve tanto física como psicologicamente, que faz com que a gente aceite as pessoas dependendo da sua proposta de viver a sua vida. Bora falar melhor sobre isso? Então vamos. O que é sexualidade? A sexualidade é uma energia que nos motiva para encontrar amor, contato, ternura e intimidade. Integra um modo como nos sentimos, movemos, tocamos e somos tocados. É ser-se sensual e ao mesmo tempo ser-se sexual. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações e por isso influencia também a nossa saúde física e mental. Esse conceito não é meu, esse conceito é da OMS, Organização Mundial de Saúde. Ele fala que sexualidade é tudo isso que eu acabei de dizer. O desenvolvimento da sexualidade, as etapas da infância. A infância é bem interessante. Quando nós nascemos, pessoal, nós temos sexo, nós não temos sexualidade. Porém, quando nós vamos se desenvolvendo, a gente começa a observar por nós mesmos que tem diferença. Que menino é diferente de menina. Até quando nós vamos para a escolinha, quando a professora fala assim, vamos fazer uma festinha, meninos pega a cadeira, meninas vai buscar florzinha. Ora, o que é que ela está dizendo? Que os meninos, eles têm uma característica de ter mais força, enquanto que as meninas têm uma característica de serem mais amáveis, dóceis. Há controvérsias nesse tipo de educação? Sim, porque menino e menina são seres humanos. Eles deveriam dividir os trabalhos. Quando você chega na puberdade, é quando você começa, nas meninas, é bem interessante, a primeira menstruação, a menarca, faz com que ela deixe de ser criança e vire moça, não é? Que ela saia da idade infantil e entre na puberdade, na primeira adolescência. Já os meninos, essa percepção não é marcada tão forte como ocorre nas meninas.
Portanto, as meninas tendem a evoluir psicologicamente mais rápido que os meninos, beleza? Temos também as conquistas de autonomia. As conquistas de autonomia, ela está ligada ao desenvolvimento de caracteres sexuais secundários. Quando o menino começa a aparecer com bigodinho, a voz dele começa a ficar diferente, meio grossa, né? Vocês passaram por isso. Quando ele começa a aparecer os pelos nos pubis, os pelos na axila, as meninas, a mama começar a desenvolver, então ela sabe que tem um papel social e aí ela vai conquistar sua autonomia. Autonomia, nomos é lei, auto é próprio, você faz sua própria lei. Não é? O seu corpo, as suas regras, o que é que eu quero. Não, eu tenho inviolabilidade do indivíduo, só se toca quando se permite e deve ser assim. Definição de orientação sexual, quando você começa a ter a percepção do outro, olha que menina linda, né? Olha que menino lindo, e por aí você pode construir isso. Define, né? Elabora projetos de vida, o que é que eu vou ser? Eu vou ser um escritor, eu vou ser um jornalista, eu vou ser um cameraman, eu vou ser um professor, eu vou ser uma tradutora de Libras, eu vou ser um médico, eu vou ser um alfaiate, vou ser um gari, um policial, um delegado, um paraquedista, o presidente da República. Isso depende dos seus projetos de vida. Sabe que projetos é a primeira etapa da elaboração de uma meta a se cumprir. Beleza? Seguindo, gente, eu preciso dizer isso aqui para vocês. Quais são as deficiências que nós temos em entender isso? Olha, o que é a identidade de gênero? É a maneira que você se enxerga, o gênero que se identifica como fazendo parte, homem ou mulher. A orientação sexual indica que você sente atração, mostra para que lado sua sexualidade está. Homoafetividade, quando você acha bonito, sente atração por pessoas do mesmo sexo. E heteroafetividade, quando você sente atração por pessoas de sexo oposto. E, inclusive, tem pessoas que sentem atração pelos dois sexos. E aí a gente diz biafetivo. E o sexo biológico, o que é isso? É a sua genitália e cromossomos quando você vê o mundo. Se você tem pênis, se você tem testículos, o seu sexo biológico é macho, é masculino. E você tem um cromossomo X e um cromossomo Y. Se você tem útero, se você tem ovário, se você tem vagina, você é uma fêmea. E você tem 2X, que é a genética. Então, gente, as pessoas, elas são indivíduos, ou seja, são individuais. E elas merecem respeito, independentemente da sua orientação sexual. É importante que a gente cultive esse respeito. Então, eu posso dizer para vocês que união, né? Respeito, aceitação, integração, tolerância, sabedoria, alegria, humildade, incondicionalidade, partilha, tudo isso tem que ser exercitado quando você voltar para as aulas presenciais e na sua vida. Independente das pressões do ambiente, você tem que aprender que a diferença nos enriquece, o respeito nos une. E concluindo, eu digo, uma sexualidade saudável implica estar sensibilizado para o respeito, pelo próprio e pelos outros, para a responsabilidade, vivendo a vida, conhecendo os seus próprios direitos e deveres, ou seja, exercitar a empatia. Professor Sérgio Mala, segunda etapa, aula do 8º ano.